Deputados da base do governo e líderes dos demais blocos se reuniram com os secretários de Estado esta semana na Assembleia. O principal assunto da pauta foi o orçamento de 2015. Conversa comigo o vice-líder do PT, deputado Cristiano Silveira, que é novato na Assembleia. Bem-vindo, deputado, tanto à casa quanto ao programa. Muito obrigado, Vivian. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aqui nesse espaço que eu já acompanhava, né? Antes de ser deputado e ser aqui da riqueza das discussões. Né? Deputado, orçamento de 2015, né? Muito ainda vai se debater, ele é esperado para chegar agora em março, não é isso? Ainda não se sabe exatamente a forma como ele virá, não é? Isso ainda não está definido. Sim. Mas que mudanças são esperadas? O que saiu da discussão que foi feita ontem com os secretários? Bom, eu acho que o que a gente tem que compreender é que o orçamento do Estado, por mais que orçamentos em geral de poder público, seja a prefeitura, o Estado sempre teve a fama de peças fictícias, né? Nem tudo se cumpre, que às vezes não está em consonância com aquilo que é real. O esforço do governo é que a gente tenha um orçamento real, um orçamento que realmente ele preveja o que nós vamos ter de recursos e quais serão também as nossas despesas, né? Nós precisamos ter um orçamento que ele contemple também o programa de governo vitorioso do Fernando Pimentel. Então não basta você apenas dizer que o orçamento está disponível, mas como ele está organizado para poder também atender aquelas demandas que foram, aquelas propostas que foram estabelecidas em campanha. Também a gente tem que lembrar que o orçamento atual, o orçamento que o Fernando Pimentel, o governador, vai apresentar, ele também vai estar em cima da verdadeira realidade econômica do Estado. Nós estamos acompanhando, todos estão acompanhando, sabemos que o Estado de Minas tem um índice de endividamento alto, ainda que esse número ele oscile, mas a gente não confia. O Fernando Pimentel pediu que se fizesse uma auditoria interna nas contas do próprio Estado, porque a transição, nós julgamos que ela não foi suficiente para que se repassasse todas as informações necessárias e dessa forma, a partir da análise, do estudo, da real situação do Estado, eu acho que nós vamos ter aí sim um orçamento que se aproxima mais da nossa realidade. O que o secretário Odair Cunha trouxe foi que há uma discrepância entre receita e despesa, né? Sim. Da ordem aí de 6 bilhões. 6 bi, né? 6 bilhões. Então, a receita foi superestimada e a despesa subestimada. Subestimada. Então, você não tem como trabalhar num cenário em que sua previsão de receita ela não se concretiza, né? Uhum. Então, você precisa ter dentro do planejamento, e isso não é somente do ponto de vista da eficiência na gestão. É também um imperativo legal. Você tem uma série de dispositivos legais que te obriga, né, a fazer uma gestão em cima daquilo que você tem, cumprindo os limites orçamentários para a saúde, para a educação, gasto com o pessoal. Agora, onde são esperados os porque se vão ter aí 6 bi a menos, serão os cortes significativos. Essa é uma análise que o governo ele terá a melhor condição de fazê-la ao final do estudo, né, e de avaliação da situação econômica do Estado. Ainda. Não, isso daí, por prudência, né, o governador vai definir a partir do momento que nós tivemos aí o diagnóstico real da situação de Minas Gerais, que novamente, lamentavelmente, não foi possível tê-lo na transição. Mas há uma expectativa de corte em perspectiva de investimentos que havia, não? Aquelas áreas que são importantes para o Estado, que nós chamamos de serviços essenciais, eles não serão cortados, né? Você não corta direito, pagamento de trabalhador, você garante os investimentos na saúde, na educação. Então, talvez, aí eu posso estar me precipitando em dizer, você pode ter alguma contingência e algumas previsões na infraestrutura, por exemplo. Mas é muito cedo para dizer. Eu acho que a gente vai ter segurança e certeza quando do diagnóstico correto da situação do Estado. Agora, isso não torna a situação muito fácil para o governador Fernando Pimentel, já que tem muitas promessas de campanha, não é? Inclusive em obras que dependem de investimentos, que os mineiros estão esperando há muito tempo. Esse pode vir a ser um problema para o governo, na sua opinião? Não, eu acho que nós vamos construir as condições
para realizar todas as obras que foram colocadas na campanha. O que você tem que fazer é arrumar a casa, né? Eu falo que para quando você vai fazer uma viagem, você tem que calibrar o pneu, abastecer o carro, fazer a revisão, senão o carro não anda. Assumir no estado de Minas Gerais, na situação que está, e se você não tiver um planejamento, né, de acertos, você não consegue avançar nos investimentos. O que eu quero dizer? Isso, eu costumo fazer uma comparação, sabe? A gente, quando vai numa loja, compra um guarda-roupa e o vendedor vai dizer o seguinte: eu te entrego em uma semana. E aí, dá 2 dias, você liga para o vendedor. Você fala assim: mas o meu guarda-roupa não chegou. Eu falo assim: mas eu tenho até uma semana para te entregar. Então, eu acho que a gente vai ter que trabalhar um pouco com os prazos, né, com o cronograma. Fernando Pimentel não disse que seria nos primeiros 45 dias do seu governo que todos os compromissos de campanha se dariam. Agora, a gente não pode perder de vista que gestos importantes da administração já vêm sendo feitos, né? Tem compromissos que, por exemplo, Fernando se comprometeu a honrar o piso nacional dos professores. Pois é, justamente nisso que eu queria entrar. Ontem, o secretário de governo Adair Cunha disse que ele será honrado, né? Sim. Que esse piso será honrado, mas que isso será um processo. O que ele quis dizer com isso? É porque o número de professores que nós temos é um número muito grande, significativo. Para você fazer o ajuste dessa transição do chamado subsídio para o pagamento do piso, você tem impacto de folha. Eu volto a te falar, você para poder fazer aí um reajuste dessa amplitude, você tem que observar 2 coisas: a disponibilidade financeira e o outro lado, os dispositivos legais que lei de responsabilidade fiscal que delimita o limite de gasto que você pode ter com folha, entre outros. Ele precisa ser gradual para que o Estado tenha a capacidade de absorção desse impacto. Qual que foi uma das primeiras medidas do Fernando Pimentel como governador? Estabelecer uma comissão com a presença da Secretaria de Educação e com a presença do Sindiúti, né, que fez grandes mobilizações, esteve na campanha, para que se estude, então, esse formato da implementação do cumprimento do piso. Que teve então, reajuste, está negociado, né? Porque esse processo está negociado com o comando dos professores? Sim, há uma comissão instituída, com a presença de representantes professores e representantes do Estado. Há também uma outra situação que a gente precisa destacar, ainda na educação, que foi a medida do Fernando Pimentel em suspender o programa Reinventando o Ensino Médio, que foi muito aplaudido, né, essa suspensão, porque não havia as condições adequadas, não foi discutido com a comunidade nem escolar, nem a comunidade, né, dos profissionais da educação, digamos assim. Uma outra medida: o professor não podia nem sequer merendar dentro da escola. Uma atitude absurda e desumana. Eu que agora estou na Comissão de Direitos Humanos, né, aplaudo muito isso. Então, por mais que pareça que é algo simples, não é isso que faria diferença, mas tem um simbolismo forte da relação que quer se estabelecer. Então, veja, medidas que não teve nenhuma despesa concreta ainda, mas já sinalizam para um planejamento e foram as primeiras a serem tomadas, são fortemente apontadas no sentido, por exemplo, da educação. Então, e o cumprimento do piso. Talvez não tenha a obra mais importante do governo Fernando Pimentel do que o cumprimento do piso nacional dos professores, que teve um reajuste, né? Teve um reajuste, agora chega a quase R$2.000. Agora, deputado, o orçamento chega agora em março e já com o ano andando, quer dizer, há pressa, naturalmente, do governo para que agora ele seja aprovado. E na casa, a casa tem hoje uma divisão de 3 blocos, não é? A casa que eu digo, a Assembleia. Tem o bloco do senhor, que tem 23 deputados, que é o bloco... 32, desculpa. 32 deputados, que é o bloco da base. O bloco independente, que tem 23. Correto. E o bloco da oposição, que tem 22. Apesar de ser minoritário, esse bloco ele pode fazer barulho, usar bastante o regimento e atrasar bastante as votações do orçamento e de outros projetos do governo. Como é que o senhor está esperando encaminhar, né, trabalhar para que esse processo evolua e o governo não espere tanto pela aprovação do orçamento? Naturalmente, ele vai ter que ter discussão, isso faz parte da casa, mas ao mesmo tempo como evoluir? É uma boa pergunta, porque ao mesmo tempo que o regimento ele permite aos deputados da oposição, né, pedir os adiamentos, as vistas, proporem as suas emendas, né, isso tudo é regimental, mas também há um limite, há um calendário que no final ele acaba sendo cumprido, né. Muito mais
do que pelo fato de termos uma maioria numérica, né, dentro da Assembleia, eu acho que nós temos muita capacidade de ter um diálogo político. Ainda que oposição, todo mundo sabe que há o limite da responsabilidade com o Estado de Minas Gerais. Eu acho que, acima de tudo, as pessoas precisam lembrar que não se trata do orçamento apenas do Fernando Pimentel, governador. Se trata-se do orçamento que reflete um programa de governo que foi vitorioso em Minas Gerais. Mas a oposição, de qualquer maneira, vai marcar posição no sentido de dentro que do ela direito democrático dela, está né? colocando, inclusive, que quer que se vote o projeto de orçamento que está na casa. Anterior, Foi enviado eu acho pelo que, então, Alberto Pinto Coelho. A gente sabe assim, por mais que ele diga que não, a base do PT e os aliados, e o bloco Minas Sem Censura, obstruiu a votação. É engraçado, porque em outros momentos eles impuseram a maioria e essa obstrução não foi suficiente para que se impedisse de que outras votações acontecessem, né? Mas, de toda forma, o que a gente verifica é que há informações que surgem, inclusive da superestimação do valor da receita, que inclusive mostra que foi prudente não ter votado. Agora vamos avaliar sobre outro aspecto, ainda que não tenha uma relação muito intrínseca, mas nós estamos propondo também uma mudança na estrutura organizacional do Estado, uma reforma administrativa. Essa é a reforma administrativa. Então a gente pode ter também um orçamento que dialoga melhor com o novo modelo administrativo que está sendo proposto pelo governo. Nada impede que a gente possa ter um orçamento mais próximo disso. Claro que você tem um mecanismo que você pode estar manobrando no orçamento, mas ele já vem mais alinhado com a imagem e semelhança, né, do que será esse novo governo. Essa reforma administrativa, quando que ela entra na pauta? Na verdade, ela já está em discussão. Ela está, né? Está em discussão, está na faixa constitucional, não é isso? Está em discussão. Inclusive, hoje deve ser já debatido o projeto que foi apresentado, que cumpriu o que diz o regimento, né? Extrapolado os prazos regimentais para análise das comissões, extrapolado o período definido no próprio regimento, o projeto ele vai para discussão em plenário. Então, esse projeto hoje ele está sendo pautado para discussão em plenário e acredito que podemos ter votação dessa proposta já nas próximas reuniões. Claro que deve designar um relator para apresentar, né? A proposta em plenário, proposta final, e a partir daí a gente tem a votação. Se houver dificuldade, isso pode trazer, digamos que não seja votado, algum tipo de paralisia para o governo, dificuldade de... As mudanças que estão sendo propostas nesse organograma, elas, na verdade, assim, digamos que a grande novidade seria a Secretaria de Direitos Humanos, porque a Secretaria de Desenvolvimento Agrário é um desmembramento da Secretaria de Agricultura. A Secretaria de Turismo também desmembra com a Secretaria de Esporte, né? E nós também tem a extinção da ouvidoria que passa a compor, aí sim, para mim, o que é a novidade, que é a Secretaria de Direitos Humanos. Essa, sim, é uma secretaria estratégica, importante, sinaliza muito forte, né? O compromisso desse governo com o que até então a gente chama de minoria, mas que no conjunto, a totalidade, já é a maioria, né? Que são os negros, a política da igualdade racial, das mulheres, do deficiente, do idoso, né? Do enfrentamento à violência contra os homossexuais, as políticas LGBT. Enfim, o parlamento, o espaço do parlamento, ele sempre é um espaço de muita negociação. Ainda que a oposição, qual que é a expectativa que nós temos? Que a oposição não transcenda o limite da responsabilidade com o povo de Minas Gerais. Sobre isso, a Casa tem 23 deputados no bloco independente, que é todo ele composto de deputados e partidos que estavam na base do governo anterior, adversário do atual governo, do qual o senhor faz parte. Esse bloco é um bloco que alguns deputados, né, individualmente, têm assumido uma posição, e até dentro da própria base, assumido uma posição que não está orientada pelo próprio partido. Não é? Tem votado diferente da orientação que seria para seguir o governo e tal. Isso aconteceu antes do Carnaval. O senhor acredita que isso pode vir a inviabilizar votações futuras? Ou pode atrapalhar votações futuras, essas posições aí independentes? É o que eu volto a dizer, o espaço do parlamento é um espaço de permanente negociação.
vai ser da capacidade, né, das lideranças que representam aí o governo, né, do líder de governo, do líder do bloco, Não vai do líder de obrigar maioria. a negociações muito pontuais e independentes, não? Não, eu acredito que nada que seja destoante, não acredito em negociação que seja que extrapole o campo moral, porque isso o governo não faz, né? Nenhuma negociação que seja, do ponto de vista político, imoral, mas elas caminham um pouco das negociações que são da cultura da política, da construção de uma maioria, né? Os deputados querem ser ouvidos pelo governo, querem participar, querem sugerir, querem ver suas proposições sendo aprovadas, querem atender as suas bases eleitorais legitimamente, porque o deputado, ele uma vez estando na base no interior, ele é um grande ouvinte, né, dos problemas, ele consegue trazer isso para o Estado de forma a orientar, em que pese que nós vamos ter uma grande novidade nesse governo, né? Na verdade, nós estamos propondo ir além, nós estamos propondo um modelo de uma democracia muito forte em Minas. A ideia é constituir o Estado em divisões regionais, organizar a sociedade para ela, como disse Fernando Pimentel durante a campanha, ouvir para governar. Quanto que a população vai sentir isso funcionando de fato? Nós precisamos construir um desenho que seja viável, né? Já há uma proposta de divisão do Estado, né, no modelo de regionais, uma proposta inicial, que ainda vai ser discutida pelo governo, e o mecanismo de funcionamento ainda precisa ser amadurecido. Quem participa, como participa, qual que é o grau de deliberação, né? Seria esse ano o ano da implantação desse modelo? Ah, sim, esse ano. Até para a gente poder sentir os efeitos desse exercício lá na frente. Claro que todo modelo, quando é novo, você inicia, avalia e ajusta, né? Não dá para dizer que vai ser um modelo perfeito. Mas nós, do Partido dos Trabalhadores, nós sempre fomos inovadores em termos de participação. O orçamento participativo, em que pese que houve uma disputa durante as eleições da paternidade, sem dúvida nenhuma as pessoas sabem, está disponível na internet hoje, como dizer, todo mundo pode dar um Google e pode pesquisar, e sabe que o PT é inovador na participação popular. A partir do orçamento participativo, que foi uma experiência onde nós ouvimos a população para definir as ações a serem tomadas, Belo Horizonte hoje nós temos inclusive o orçamento participativo digital que foi criado no governo Fernando Pimentel, essa experiência que nós vamos trazer para o Estado. Então acho que a expertise nós já temos. Agora, deputado, uma das questões que surgiram nessas reuniões com secretários foi uma demanda do PMDB. Alguns integrantes do PMDB teriam se queixado da participação ou da não participação e na ocupação de cargos no governo, e teria se queixado também, teria reivindicado que as emendas parlamentares fossem pagas. Tem um ruído surgindo aí com o governo, entre o PT e o PMDB de novo, que isso é histórico, não seria novidade. Mas nos últimos tempos parecia estar tudo bem. E agora surgiram essas queixas. O que o senhor me diz dessas notícias que saíram? Não, na minha opinião, é muito problema artificial. É muito trovão para pouca chuva, né, como a gente diz lá no interior. É natural, esse é um governo de coalizão, um governo que tem o PT, tem o PMDB, mas tem o PROS, tem o PRB, tem o PCdoB e tem também aqueles independentes, como você mesmo colocou, que tem mais afinidade com o governo. Então é um governo que ele estará permanentemente em disputa pela sua orientação política. O PMDB é um partido importantíssimo, partido estratégico, aliado, foi um partido fundamental para a vitória do PT e do Fernando Pimentel, e o PMDB, sem dúvida nenhuma, eu não vejo preocupação, terá o seu espaço na proporção da importância que teve nessa caminhada. Mas isso foi tratado na reunião? É natural, e vai ser tratado até o último dia de governo, porque, como eu volto a dizer, na política, a gente sempre está discutindo os espaços e a melhor forma de compô-los. Então, todos estarão movimentando, levando seus pleitos, suas reivindicações. Nem sempre você vai ter atendido aquilo que você gostaria, né? Mas em um momento oportuno também você será ouvido. Isso é ser governo. Então, nós vamos aprender. Se a gente parar para olhar aqui o início da composição do governo Fernando Pimentel, poucas nomeações foram feitas, pouquíssimas. Então, como que nós vamos reclamar que a gente não está sendo atendido, onde um número muito ínfimo de nomeações foram realizadas até agora? Né? O que se começou a startar agora na composição foi após o Carnaval, né? Com um pouco mais de celeridade, vamos dizer assim, porque nós deputados, eu estou falando por mim, nós somos muito ansiosos.
Nós queremos sugerir, queremos propor, queremos participar e a gente fica muito ansioso com o governo. E o governo tem seu tempo. E eu percebo que o governo também tem que ter seu tempo de ajuste, se organizar até para poder nos atender nas nossas proposições, né, nas nossas propostas. Então eu vejo que nós não vamos ter dificuldade. O PMDB é um partido importante, sabe disso, é aliado, o nosso vice-governador é um homem muito articulado, ajuda, colabora muito nessa interlocução, assim como o presidente da casa, da Cléver Lopes. Então nós vamos ter uma Por falar em relação muito boa. interlocução, os secretários vão continuar vindo até a Assembleia. Isso vai ser É um pacto. Esses encontros serão permanentes. Sim. Serve por dois motivos, né? Para que a gente possa avaliar as ações do governo, para que possamos sugerir e também, por que não, criticar, né? O governo, o secretariado, a maioria daqueles que eu conheço tem a melhor relação, nenhum deles tem a pretensão, a arrogância de dizer que domina a verdade, né? Então, acho que nós podemos também ter um papel como consciência crítica do governo para poder ajudar a calibrar a linha daquilo que a gente tem que realizar em Minas. Deputado, muitíssimo obrigado por ter vindo ao Mundo Político. Eu que agradeço, permaneço à disposição. Eu conversei com o deputado Cristiano Silveira, que começa o seu primeiro mandato aqui na Assembleia. Ele é vice-líder do Bloco da Base na Casa e nós conversamos aqui sobre alguns projetos que estão em andamento na Casa, inclusive o orçamento de 2015, que ainda a peça orçamentária não chegou à Casa, porque aqui o governo Fernando Pimentel não pretende que ela seja votada, e também sobre reforma administrativa, a relação do PMDB com o PT e, enfim, o resultado das reuniões que ocorreram nessa terça-feira passada. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.